Olá, pessoal, muito boa tarde. Mais uma quinta-feira, 6 horas da tarde. Estamos aqui juntos para falar de experiências que contam e sempre vão contar. Hoje, mais uma experiência a ser compartilhada sobre vendas e de um nicho bem específico, tecnologia. Como que eu entrego sucesso, como que eu engajo e como que eu entrego experiência num ramo tão específico. Eu sou a Tatiana Souza. Olá, boa tarde para você que está aí do outro lado. Hoje a gente vai ter uma convidada que ela é a mãe do Cauê, com 15 anos de experiência no mundo da tecnologia. Hoje ela é uma empreendedora, mas já passou aí por grandes organizações. Ela tem 15 anos liderando time de vendas, sempre na estratégia e trabalhando aí com sólidos conhecimentos no mercado de tecnologia. Ela já passou pela IoT One, pela BR Link, né? E a gente se conheceu lá na BR Link, na Service IT. Ela também já fez MBA em gestão de business, né? E agora vai conversar com a gente um pouquinho sobre experiência do cliente. Tá com a gente hoje a Fabiana Razeira. Boa tarde, Fabi! Boa tarde. Seja super bem-vinda. Muitíssimo bem-vinda à nossa sala, Fabi. Muito obrigada. É quase um divã. A gente brinca que isso aqui é quase um divã, tá bom? A gente já teve convidados aqui que literalmente fez isso aqui um divã, viu? Confortável ele é. Fabi, são 15 anos de experiência sempre na tecnologia. Sim, eu só vou fazer uma correção. Fique à vontade. Faça. São por quase favor. 30 anos de experiência. 30! Porque eu comecei como analista de Ah, rede em tecnologia. E eu já comecei em seguida. Eu sempre fui de tecnologia. Por rebeldia. Porque quando você pensava em ter uma profissão lá aos 15, 16 anos, qual era a sua profissão? Magistério. Então, é verdade. Eu também tenho isso na minha cabeça, achei que era só eu. não, magistério. Gente, na minha época, É porque lá atrás era tudo magistério. O que você faz? Magistério? É Magistério. isso. Era muito Então, comum. É que os quando colegiais for- técnicos no passado era ou você ia para processamento de dados, Eu fiz. ou magistério, era isso que tinha, né? A gente só podia escolher esses Exatamente. dois. Eu tenho isso na minha cabeça, gente. E aí eu fiz processamento de dados no ensino médio. Então eu fiz Casa. Eu fiz, não porque eu tenha escolhido tecnologia ou informática na época, mas porque eu não queria fazer magistério. Uhum. Então eu iniciei aí e logo em seguida eu consegui. Eu sou de Curitiba e lá existia um banco muito grande chamado Bamerindos, que depois virou HSBC e depois virou Bradesco e agora se perde, né? Mas o Bamerindos tinha um programa chamava-se Programa Bom Menino, para crianças de baixa renda entrarem, né, e fazerem lá um trabalho de desenvolvimento. Eu fui a primeira menina do programa, Olha só. porque eu já estava fazendo o segundo grau técnico. Então, ali eu comecei em tecnologia, isso foi há bastante tempo atrás, mais de 30 anos, inclusive, e de lá para cá eu só trabalhei com tecnologia, né? Eu não tenho uma graduação em TI, porque eu não também era restrito na época, né? Sim. Então você tinha poucas opções, engenharia, exatamente 3: engenharia da computação, ciência da computação e processamento de dados, né? Que era mais acessível. Mas aí quando você trabalha e estuda, você não consegue fazer federal. Uhum. E quando Sim, você trabalha e exato. estuda e se sustenta, você não conseguia fazer PUC, por exemplo. Então, eu demorei bastante para fazer minha graduação, e aí, ao exercer a minha função em tecnologia, eu fui percebendo que eu tinha mais a ver com as pessoas do que com os sistemas. E aí, aos poucos, eu fui mudando a minha carreira, não por escolha, mas pela vida, né? Uhum. E em determinado momento eu me vi assim, sem emprego, aí eu pensei, liguei para um ex-chefe meu, li uma vaga, vendas em tecnologia. Nunca me imaginei vendendo, nunca mesmo. Aí eu liguei para um ex-chefe meu, falei, Taricano, tem uma vaga de vendas aqui, você acha que eu consigo? Ele falou, pô, Fábio, a pessoa que mais vendia suas ideias para mim o tempo todo, e ele era super italiano, assim, ele Aham. dava medo, assim, um pouco. Ele falou, claro que você vai se dar bem. Eu falei, então tá bom. Desliguei, me inscrevi na vaga. Foi a minha primeira experiência como vendedora.
Isso foi em 2001. Na época, foi porque as Torres Gêmeas foram no mesmo ano, eu não esqueço, eu estava lá no escritório quando aconteceu. E de lá para cá, eu venho trabalhando esse universo de vendas em TI. Eu sou uma boa vendedora, mas eu sou uma gestora de vendas muito melhor, porque aí eu combino 2 elementos da minha carreira, né, e dos meus talentos mesmo, né? Então, quando você fala em tecnologia, você fala muito em estar dentro do cliente, vivendo a experiência dele, conhecendo do negócio dele, e isso é o que me manteve em vendas, ou seja, de manhã eu posso falar sobre reconhecimento facial, à tarde eu posso falar sobre infraestrutura de uma empresa de saúde, por exemplo, no dia seguinte eu vou trabalhar com uma empresa de engenharia. Então, essa dinâmica sempre me encantou bastante. Aos poucos, logo em seguida, a empresa que eu entrei entendeu que, mesmo sem ser uma gestora, eu já estava movimentando os outros vendedores, todos homens, né? Então, rapidamente, eu fui alçada a gestora de vendas. E de lá para cá, eu tenho o privilégio de liderar excelentes times de vendas com quem eu aprendo bastante e com quem a gente exercita aí a questão da experiência do cliente. Então, eu não escolhi efetivamente o que eu sou hoje, mas eu sou muito feliz porque a vida me deu oportunidades de chegar até aqui. E você descobriu um talento, né? Sim. É importante você falar isso, é bem curioso, e é importante a gente trazer essa notoriedade, no sentido que não é porque eu vendo tecnologia que eu tenho que ter uma formação de TI. Até porque, e fazendo um parênteses, esses dias atrás eu ouvi um podcast muito interessante do Flávio Augusto, em que ele fala que ele se tornou a potência no ramo de inglês, sem falar inglês. Ele tinha 21 anos, ele já tinha 24 WhatsApps abertas, e ele vendeu inclusive isso na Venezuela, sem falar espanhol, sem falar inglês. Por quê? Porque ele tinha domínio de venda. Porque ele entendia o produto, ele entendia a necessidade, porque ele também passava pela necessidade da língua. E aí ele se empoderou e vendeu. Então, não necessariamente você tem que se limitar. Eu não vou me candidatar numa vaga, porque será que eu não sei bem se eu vendo e eu não tenho a formação. Mas você foi se moldurando e foi descobrindo esse seu talento, né? Sim, e você acaba percebendo que tem muito mais a ver em entender as pessoas, as suas relações e necessidades, do que saber do produto que você está vendendo. Né? É claro que eu também tive o privilégio de trabalhar com boas soluções. Porque eu não consigo vender o que eu não acredito. Claro. Então, isso fez uma grande diferença na minha história, porque eu sempre tive boas soluções para levar para os meus clientes. Então, você identifica dentro do cliente uma necessidade que você pode atender, mas você tem que poder atender, não é? Então, essa foi a combinação aqui da minha história de sucesso em vendas de TI. A minha formação técnica, mesmo no ensino médio, me ajuda bastante, até hoje, né? Porque ela te dá uma fundação e você vai usar, e também porque ela te desperta curiosidade, né? Então, assim, na realidade, a fundação te ajuda, mas o aprendizado contínuo te mantém. Então, esse o trabalho hoje, atualizar os conhecimentos, né? Porque, ainda mais em tecnologia, você tem inúmeras possibilidades acontecendo ao mesmo tempo. Você trouxe na sua fala 2 coisas bem importantes, assim, né? Primeiro, é um mundo muito voltado, obviamente, para o masculino, né? Sim. Como foi liderar um time masculino, né? Primeiro, acho que é um grande desafio, né? Como é que você entra numa equipe liderada por isso? E uma outra dificuldade que eu queria que você muito descrevesse é como é que é lidar, né, com isso na tecnologia? Porque acho que quando a gente vende um produto técnico, né, lidar com o outro lado, porque acho que o seu grande diferencial nessa cadeira cara, o momento que você pega o técnico e transcende para o cliente o não técnico, que eu acho que é aí que está o seu grande diferencial, né? Exatamente. Você está falando, eu tenho a fundação, então você ouve o técnico e por vezes você fala para o seu cliente, olha, eu estou falando aqui banana, melancia e limão, mas eu estou querendo dizer que, olha, dá para fazer uma salada de fruta, né? Porque eu acho que hoje o grande dificultador de todas as relações entre
indústrias e clientes ou serviços e clientes é essa, né, essa comunicação, né? Como é que é esses dois pontos aqui, que eu acho que é o seu grande diferencial no que você trouxe aqui para nós? Assim, ser um universo masculino ainda é. O que é interessante, né? Quando eu comecei, como que você se integra num grupo, né? Então, você se anula um pouco, né? Então, assim, no começo, era não ser percebida, né? Então, assim, ser mulher, mas tipo assim, deixa eu esconder um pouquinho aqui, né? Para viver esse universo masculino. Então, eu tenho inúmeros amigos aí que vieram desse histórico de relacionamento no trabalho, mas quando nós éramos times, eu ouvia do tipo assim: ah, não, happy hour. Ah, não, pode falar na frente da Fábia, ela é quase um homem. Né? Então, Muito. isso sempre é engraçado. Isso dói, né, gente, em muitos momentos. Sim, mas você está tentando estar dentro daquele grupo e ser percebida por aquele grupo. Então, um pouco foi isso. Eu brinco hoje, né, com as mulheres que eu falo, que eu vejo em tecnologia, a gente tem que aproveitar esse momento, porque eu me escondi por ser mulher no setor de tecnologia para exercer a minha profissão, para ter sucesso. Hoje, tá na moda ser mulher em tecnologia, não é? Porque somos poucas e o mundo já percebeu que não existe diferença, existe uma forma de fazer de cada um dos gêneros, certo? Então, foi muito isso. Aos poucos, você vem desconstruindo, eu não preciso disso, não é? Eu sou uma mulher, eu sou competente, eu sei do que eu estou falando. Mas aí, até trazendo para a sua segunda pergunta, eu já tive situações de ir num cliente sozinha, fazer uma apresentação de um projeto, uma indústria, nunca vou esquecer. Terminei a apresentação, estava o CIO, o gerente, mais 2 analistas. Aí ele olhou para mim e falou assim: parabéns, é a primeira vez que eu recebo uma mulher aqui que sabe do que está falando. Aí ele olha pro gerente de TI e fala assim: não, porque quando eu ligo num suporte e atende uma mulher, eu desligo. Então, assim, é só um exemplo para dar a dimensão de como de como foi e como é um pouco ainda hoje se encaixar num universo masculino que você pode contribuir, não é? Então, efetivamente, a gente finalizou a venda nesse cliente, entregamos o projeto e continuamos interagindo com esse cliente depois, mas entre tantas falas, essa foi uma que eu sempre trago de exemplo, porque ela foi muito resta. Espero que ele tenha mudado o conceito sobre as mulheres. Eu também espero, até porque... Espero que a experiência dele tenha sido concretizada com sucesso, né? Então é um pouco isso, né? Hoje você já não naturaliza mais, né? No final do ano, eu fui num evento de um cliente, que é uma empresa de segurança cibernética. Então ele fez um evento para clientes, né? A empresa é o nosso cliente e eles fizeram um evento para os clientes deles. Aí, um monte de CISO, vários. Uma mesa cheia, eu estava sentada aqui, né? Eu era parceira, né? Aí sentou uma outra mulher do meu lado, eu perguntei o nome dela, ela era uma CISO, certo? E ela estava aqui do meu lado. E aí tinha uma experiência, empanadas, um negócio assim, e a pessoa vai lá na frente e começa a falar das empanadas. E ele falando para as 2 mesas, mas mais para a mesa da frente. Ele falou: então, daí quando vocês chegarem em casa, vocês vão poder fazer empanada para suas mulheres, elas vão parar de reclamar, blá, blá, blá. Fez toda uma fala ali normal, né? Aí eu olhei para ela olhou para mim, e aí eu falei: eles continuam falando só para eles, né? E ela falou: eu falei: é triste. E ela falou: Então é engraçado, porque por mais que mudanças estejam acontecendo, a dinâmica ainda é muito masculina. Você vai num evento, ainda hoje, muitas vezes eu vou num evento que sou eu de mulher, né? Então hoje eu não naturalizo mais, eu já acho que não está certo. Né? Então, quando eu tenho a oportunidade de falar com fabricantes de tecnologia, eu sempre falo: cadê os treinamentos afirmativos técnicos, né? Porque as empresas mandam sempre seus técnicos homens, né? Mesmo tendo técnicas mulheres. Então, isso está mudando. Então, é um ponto interessante, porque não tem uma chave que vira e muda o comportamento das pessoas. Exato. Senão a gente poderia usá-la. Mas você vai percebendo. Só que vai lá, né? 30 anos, e você em eventos ainda
puramente masculinos, é um negócio que... Exatamente. Então, cada vez que você vai tendo mais consciência, vai ficando mais incômodo as situações que você vive em universos que não te acolhem, né? Por mais acolhedores, né, no discurso que eles sejam. Então, foi um pouco isso, assim, né? Hoje a gente vive um momento de mudança, eu acho que muito pela consciência, então, da necessidade da equidade de gêneros no mundo corporativo e nas relações como um todo, mas principalmente por conta da mão de obra, não é? Sim. Por quê? Porque homens brancos sozinhos não dão conta do que a sociedade precisa. Todos precisamos estar inclusos ali, independente das nossas opções pessoais, a gente tem que formar uma sociedade em conjunto. Então, eu acho que isso puxou muito os discursos de inclusão e depois foi se percebendo e se ganhando consciência de que, puxa, que super legal ter um time diverso. Exato. Se tem uma coisa que eu gosto muito, é de ter um time diverso, né? Eu já tive time com um vendedor de 20 anos e vendedor que vendia sistema operacional AIX de 40, 50 e poucos anos. E você fazer eles trabalharem juntos, dando o melhor de cada um, você tem um time único. Porque as pessoas não se preocupam muito em fazer essa combinação e principalmente de fazê-la dar certo. Então, hoje eu vejo isso, né? Eu tenho mulheres, homens, você tem situações de idade diferentes, de experiências diferentes. Exatamente. Eu já trabalhei com muitos vendedores e vendedoras que vieram de administração, que vieram de saúde e estão aqui vendendo tecnologia. Então, por quê? A curiosidade e o entendimento da necessidade do cliente vai fazer aquele vendedor ou aquela vendedora prosperarem naquilo que eles estão se propondo a fazer. Habilidades diferentes, né? E que aí ajuda a busca do sucesso do cliente. Porque no final do dia é o que a gente busca, né? Exatamente. É a escuta, né? Talvez quem estava lá na saúde sabe ouvir o cliente diferente de quem estava atendendo seguros. E aí vai complementar o outro, né? E aí a gente tem um sucesso atingido numa perspectiva diferente. Exatamente isso. Quando você tem certeza que você trabalha para o sucesso do teu cliente, todo o restante é consequência desse bom trabalho, né? Então, e hoje você tem inúmeras ferramentas, recursos, informações disponíveis para você alimentar essa curiosidade de uma forma positiva, né? Exato. Você pega 10 anos atrás, para você conseguir uma atualização, para você conseguir um livro, era uma coisa muito mais difícil, né? Eu não tive, ninguém sentou comigo e falou assim, agora você vai ser uma gestora, olha, estuda isso, estuda isso, estuda isso. Já dei muito feedback atravessado, porque eu não sabia. Depois que você aprende, você fala, putz, eu não sabia mesmo. Espero que aquela pessoa tenha sobrevivido ao meu feedback. Mas, então eu acho que essa é a dinâmica. Não importa, né, da onde você vem, importa o que você falou, o teu direcionamento e como você vai fazer para fazer o melhor possível dentro daquilo que você se propôs. E aí o sucesso do cliente é uma consequência natural. É uma consequência, exatamente. Então... E Fabi, você trabalhou em grandes corporações e agora você está numa outra cadeira. Você estava aqui no mundo corporativo e agora você está no empreendedorismo. E que a gente sabe que no Brasil ser empreendedor é uma coisa assim, uau, né? Do outro mundo, porque temos as dificuldades. Na sua opinião, tem diferença ou de estrutura de você olhar para o cliente aqui dentro de uma corporação pronta, preparada, tarará, e aqui no empreendedorismo, qual que são as dificuldades, o ônus e os bônus desses dois lugares? Eu acho que tudo que você faz pensando na experiência do cliente é válido e vai trazer um bom resultado. A diferença é que quando você está dentro de uma estrutura, de uma grande corporação, de uma grande empresa, você tem uma envergadura diferente para atender teu cliente, que pode ser positivo se a empresa estiver na mesma direção da tua ação, ou pode ser negativo se você tiver uma visão muito diferenciada do atendimento do cliente em relação às diretrizes da empresa em que você está. Então, esse é um ponto. Quando você está na cadeira do empreendedorismo, quando você está trabalhando para você, você não tem mais o negativo se você não quiser.
porque você sabe o que você quer, a tua diretriz é a que você vai dar para a sua empresa, é a que você e os seus sócios vão acordar e vão levar para os seus clientes. Então, é muito mais interessante do ponto de vista de... Vou dar um exemplo. Eu fui num happy hour com um grupo de ex-vendedores esses dias, ano passado, e eu cheguei, barzinho, né? Você dá seu nome, seu CPF, né? Ganha um negocinho. Veio o garçom, pediu o que eu queria, fiz meu pedido, continuamos a conversar. Só tinha homens. Daqui a pouco chegou o garçom e falou assim, Fabiana? Como ele sabia meu nome? Tipo, depois você raciocina que você deu o seu nome, ele deve ter lido, mas nem todo garçom se dá esse trabalho de chamar você pelo nome. E eu cito esse exemplo porque, para mim, o que a gente busca? Experiências memoráveis. Exatamente. Positivas. Né? Sim. Essa foi uma que eu tive. E aí, quando você está empreendendo, não significa que você não possa fazer isso na empresa que você está. Mas quando você está empreendendo, você faz isso com mais força. Você pensa, meu Deus, essa experiência foi ótima. Como é que eu vou levar ela para o meu cliente? Você não vai conseguir levar da mesma forma, mas não é a forma, é o resultado, né? É a experiência em si. Então, quando você tem, vamos dizer assim, o direcionamento possível, né? A autonomia possível para pensar em como levar isso para o seu cliente, fica mais rápido. Porque dentro da empresa, muitas vezes, você pode ter a intenção, você pode ter a vontade, você pode ter um pequeno apoio, mas você tem diretrizes, políticas, tempos que são muitas vezes diferentes para você implementar uma ideia. Então, eu vejo que essa é uma grande diferença, que quando você está empreendendo, você pode pôr em prática de forma mais rápida essas ideias, né, de levar para o cliente experiências memoráveis, de como trabalhar isso dentro da tua dinâmica no dia a dia. Eu vejo muitas vezes um erro hoje eu vou ser uma experiência memorável, amanhã não. Amanhã. É conforme você acorda. Não. Então, qual que é o segredo? O meu pensamento é contínuo nesse sentido, não é? Se eu vou mandar um e-mail, eu vou estruturar o e-mail. Se eu vou pedir para o cliente fazer um depoimento, eu vou estruturar isso, né? Se eu vou levar uma ideia para ele. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente faz pensando em como o nosso cliente vai receber, como o nosso cliente vai receber. Então, é um contínuo. Porque, na realidade, é a recorrência que vai trazer isso. E, de repente, você percebe que você sempre está pensando com esse viés, né? Então fica natural, é tipo atravessar na faixa, né? Um dia vai ficar natural todo mundo entender que tem que atravessar na faixa. Até lá você precisa de incentivos. Então, acho que no ambiente empresarial, os números, a necessidade de resultado, beleza, o resultado vem da experiência do cliente. Tá bom, mas eu preciso que venha hoje, né? Então, às vezes você quer ser memorável, quer fazer uma boa coisa para o cliente naquele momento da campanha, mas no dia a dia não é necessariamente assim. Por que isso impacta negativamente? Porque o time de vendas pode pensar na experiência do cliente, mas e se o time de entrega não pensar? E se o time de marketing pensar mais ou menos? Então, eu vejo um pouco isso, sabe? Esse pensamento contínuo sobre a experiência do cliente que tem que perpassar todas as equipes para que... Melhor, tem que vir de cima e perpassar todas as equipes para que isso seja o dia a dia. Não existe um atendimento ao cliente que não pense na experiência do cliente. É basicamente isso. Exatamente. Essa semana, inclusive, você me fez lembrar da entrega. E é exatamente isso que acontece. Não sei se vocês viram, viralizou um vídeo aí e foi publicado, inclusive, no G1. De uma entrega que o cara tava entregando uma TV. Eu vi. Você viu? Eu vi. Escrito frágil, como toda TV, de 24 polegadas. O cara bateu, não atendeu, o muro era baixo, o cara fez assim pelo portão. Aí, e é uma empresa famosa. Quebrou. É uma empresa famosa. E aí você fala, e ainda viralizou, porque é o poder da rede social hoje, porque se você não entrega com maestria, se você não entrega... A gente fala de experiência, mas mesmo que você só faça o básico, garanta o teu básico. Porque hoje, com o poder da rede social, o vídeo foi parar no G1. Né? Aí a empresa rapidamente se pronunciou lá e mandou uma TV nova, se desculpou, porque é exatamente isso, a preocupação da excelência fica centralizada ali no vendedor, fica centralizada ali no site para o cara comprar online. E o cara que entrega? Como é que é o laçarote final ali, ó, pra fechar com chave de ouro? Se na ponta o cara me faz um negócio desse, né, é incrível.
E uma das outras coisas que você estava falando, Fabi, é quando você pensa em empreender, óbvio, você pensa em ganhar dinheiro, beleza? Mas como é que eu vou ganhar dinheiro mais, ou como é que eu vou me emplacar no mercado diferente do meu concorrente? Como é que eu vou identificar essa demanda, em cima dessa demanda eu vou criar um produto e o que esse produto vai diferenciar do meu concorrente? O que eu vejo muito, e aí muito de tecnologia, porque eu já contratei muitos serviços de tecnologia, e claro, aqueles que ganharam a minha confiança para eu vender, né? Porque, como eu tô falando, hoje eu tô na empresa que eu tô, se eu contrato uma tecnologia, eu preciso vender esse serviço dentro da companhia para que o budget seja aprovado, para que a empresa pague e tudo mais. E as pessoas que sempre eu sempre que eu fechei os contratos, eram as pessoas que sentavam comigo e, Tati, qual que é o teu problema? Porque eu vejo muito falando em serviço, é fazer aquele pacote fechado. Nossa, isso daqui tá ótimo, pra mim, eu vou vender. Aí vende para um nicho muito fechado, e aí é aquele negócio que não consegue abrir, que não consegue personalizar, que não consegue entregar de fato o que o cara precisa, aí acaba que o cliente que tem que se adequar, e não o serviço que se adequa. Faz sentido pra você isso? Faz todo sentido, porque na realidade, essa é a prática, né? Também acho que ela está sendo desconstruída, até porque estamos em tempos de hiperpersonalização das coisas, sim, não é? E as ferramentas têm ajudado a essa abordagem. Mas não adianta eu personalizar algo para você do meu ponto de vista. Eu acho que uma blusa roxa ia ficar ótima em você. Isso tô personalizando, é para você. Mas é em cima do que eu acho, não em cima do que necessariamente você entende, acredita e sente. Exato. Então, quando a gente senta na frente do cliente, o que você busca? Ser único, não é? Como que você consegue isso? Hoje em dia, eu acho triste de falar, mas é você ouvindo. Por que é triste de falar? Porque devia ser o básico, não é? O meu sócio, ele fala assim, BBF, básico bem feito. E é muito necessário. Então, antes de eu querer fazer uma experiência pirotécnica com você, que você jamais vai esquecer, deixa eu te ouvir, não é? Então, a gente busca isso, porque isso já te dá um diferencial de largada. Você está ouvindo, a maioria veio aqui para falar. Então, quando você ouve e a pessoa percebe que você está efetivamente ouvindo, porque estar, né, parecer que estar ouvindo não necessariamente estar efetivamente ouvindo. Tá aí inúmeros conceitos de escuta ativa para a gente aprender que precisa estar presente na conversa, ouvindo para entender a necessidade do cliente. Então, isso é um diferencial, porque a partir dali, o que acontece com o cliente, ele já entendeu que você é diferente. Agora ele vai buscar o que mais? O que mais te diferencia? E aí vem o teu nível de serviço. E não adianta você ter uma escuta super ativa, entender o cliente e não conseguir prosperar na entrega do teu serviço. Mas quando a gente está dentro da tecnologia, não há uma expectativa do cliente? Porque eu fico pensando, eu lido com alguns stakeholders e, por vezes, alguns stakeholders ficam pensando assim, mas ele é da área de tecnologia, ele já não deveria saber o que eu quero? Não tem alguns clientes que têm essa expectativa do tipo, tô comprando a ferramenta X. Todo mundo deve saber o que tem que entregar. Não tem isso? Eu acho que já teve mais e já foi mais diferencial você saber dos lançamentos. Sim. Eu assim, usava muito isso, ligava porque a gente fala, cliente, lançou um negocinho aqui que você precisa conhecer. Deixa eu ir aí. Isso foi uma verdade. Hoje, você chega lá, o cliente sabe mais que você sobre o produto. É muito comum. Ou acha que sabe. Porque a informação está disponível, não é? Então, eu acho assim, quando você chega lá, a expectativa é que você seja um consultor de tecnologia. Primeira coisa que um consultor tem que fazer é entender, se eu já sei o produto que eu quero, eu tenho que minimamente perguntar, por que você quer esse produto? O que você vai fazer com ele? O que você pretende que ele responda para você? Então, aí quando ele te traz isso, aí você pode ser um consultor, realmente esse é o melhor produto. Cliente, entendo que existem outras soluções. E aí você vai desconstruindo algo que já está pronto, mas você perguntou o porquê, né? Então você não pode desconstruir algo sem saber o que está alicerçando a escolha, né? Eu quero essa solução, mas por quê? O que ela vai responder para você? Como que ela vai te ajudar? Então sempre sempre terá que ter esse trabalho
de ouvir o cliente ou buscar ouvir. Mesmo que ele tenha uma expectativa estabelecida do teu trabalho, quando você faz isso, você pode até surpreendê-lo. Porque o que é um posicionamento consultivo? É entender por que ele está fazendo aquela escolha, por que ele te chamou ali, o que ele espera de você, e o que eu, dentro do conhecimento que eu tenho, das soluções que eu represento, eu posso agregar para esse cliente. Porque muitas vezes, eu já fiz muitas vezes, dizer, cliente, você está com a melhor proposta e é a do meu concorrente. Porque eu entendi que era. E, assim, esses clientes que eu fiz isso, são meus clientes até hoje. Eles me recebem até hoje. Por quê? Porque ele entendeu que eu estava mais preocupada em ele atender a necessidade dele Sim. do que eu fazer a minha venda. E isso é um paradigma muito necessário de ser quebrado em vendas, não é? Essa era o meu gancho da minha próxima pergunta. E o quanto a gente tem esse skill, e para nós é o Customer Success como skill, porque isso é alguma coisa de comportamento e não hard skill, né? Para a gente inserir no mercado de trabalho. Porque eu acho que isso ainda é uma construção, né? Porque a gente não tem. Porque o vendedor nato tá preocupado. E o técnico, não só o nato, né? Que tá buscando a meta. E o técnico também, porque muitas vezes o técnico tá ali. Não, cara, esse daqui é o melhor. Eu tenho que vender esse aqui, porque ele te entrega. O pior de tudo, final Né? de mês. Compra! Compra! Te dou Mês que vem a gente conversa. Compra. São os paradigmas que têm que ser quebrados. Eu acho, assim, que uma coisa que eu detesto, né? Vendedor bom é vendedor endividado. Porque você está drivando uma pessoa para buscar a venda a qualquer custo, para que ele tenha resultado financeiro. Exatamente. Não é isso que nós queremos. Nós queremos vendedores conectados a um propósito. Não é? Seja um propósito pessoal que estará conectado a um propósito de trabalho. Né? Então, qual é o teu propósito de trabalho? Todos os times de vendas que eu liderei, eu estabelecia, em conjunto com eles, um propósito para a nossa área. A empresa tem seu propósito, a área também tem. Estão conectados, é claro. Mas você tem que... Por que você está fazendo o que você está fazendo? Não é? Por que você faz o que você faz? Por que você vende? Né? Então, você tem que trabalhar isso para que você tenha vendedores conectados a um propósito que é o atendimento do cliente. Exatamente. Porque daí, no final do mês, esse vendedor vai olhar e vai falar assim, putz, não posso antecipar nada. Vou ter que correr mais no próximo mês. Ele não vai olhar e falar assim, putz, isso aqui, vou lá ligar e pressionar o cliente, independente do... Sabe? Você vai gerar outros comportamentos. E aí, você vai inserindo comportamentos, né? Ou atitudes que vão virar comportamentos no sentido de cliente, essa é a tua necessidade? Você precisa de mais tempo? Olha só, me ajuda aí, eu também preciso, né? Porque quando você estabelece essa relação e é um cliente saudável, ou melhor, um cliente que estabelece relações saudáveis com seus fornecedores, você vai conseguir essa parceria. Então, o resultado final, a venda é importante? Sempre, né? Todas as empresas têm vendedores, né? Por menos que muitas pessoas gostem de vendedores, eles são necessários. Agora, a qualquer custo, não. Hoje ainda mais, cada vez menos na realidade, você precisa de vendedores que vendam a qualquer custo. Mas ainda é um paradigma. Quando um cliente recebe um vendedor, o que ele espera? Que o cara force uma venda. Então a desconstrução é em todas as camadas da venda. Na percepção que o cliente tem estabelecida do vendedor, porque sempre foi assim, do vendedor que sempre foi cobrado pelo resultado a qualquer custo, não é? E do líder de vendas, que olha para os dados e pergunta: quando vai fechar e qual o valor? Então, assim, é muito limitado você conduzir um time com essas duas informações. O que você gera? Um comportamento de venda a qualquer custo. Então, eu vejo que há uma necessidade de desconstruir para que, então, os novos skills floresçam. Porque hoje eu já tive a oportunidade de trabalhar e desenvolver vendedores que entenderam. Então, eles têm meses de pouca venda, mas eles sempre batem suas metas, eles sempre renovam seus contratos, eles sempre recebem indicação de outros clientes dos seus clientes, não é? Então, porque você tem todo um ganho associado a estabelecer uma relação verdadeira de confiança com o seu cliente. Então, de novo, né? É uma jornada
Se tivesse um botãozinho para mudar o comportamento das pessoas. Seria fantástico. Mas não temos, infelizmente. Então tem que ter essa paciência, né? Eu acho que isso é super importante. Eu li recentemente um artigo que fala de vendas, e falava de vendas em serviço, e falava exatamente isso. O sucesso não é a venda. O sucesso é o cliente utilizar o teu serviço para a finalidade da qual ele comprou. E aí sim falar, puxa, valeu a pena a minha compra. Isso é sucesso. Porque o que acontece muitas vezes é isso. O cara fica feliz, ufa, vendi, bati minha meta, e o mês seguinte? E se esse cara não voltar? Se esse cara não renovar? E se esse cara declinar? Porque se você não entrega o valor necessário dentro desse serviço e você não faz um acompanhamento e você não coloca ali um treinamento para capacitar o cara a utilizar o seu serviço, ou utilizar o teu produto e garantir que ele realmente esteja satisfeito com isso, fica nesse comportamento de vendas por vendas a qualquer custo, que é vender, obrigado, valeu, das costas e tchau. Quer dizer, o cara vai ter que estar sempre indo atrás dessas pessoas. E aí chega uma hora que acaba. E ele vira transacional. Transacional não tem valor. Não tem valor. Exatamente. Porque, assim, nos projetos que eu sempre atuei, e que hoje eu apoio empresas a atuar, você tem um ciclo de venda de 120 dias, de 180 dias. Então, veja, você tem que alimentar uma relação para que lá no final, quando você estiver numa negociação, você tenha já defendido todos os critérios de sucesso para que você seja o vencedor. Aí é uma consequência natural. Se você tiver um bom serviço, uma boa solução atrás de você, se você tiver competitividade, se você tiver diferenciais únicos e ter demonstrado isso para o seu cliente, a probabilidade do fechamento aumenta consideravelmente. E hoje, faz alguns anos, eu venho trabalhando sempre a questão do ciclo estendido de vendas. Você não pode ir embora depois que deu o on no Salesforce, o on no CRM. Você tem que ir continuar ali com o cliente. Né? Nós estamos falando hoje de tecnologias migrando para serviços, né? Migrando para clouds públicas. O que é isso? Eu não vou vender uma vez, eu vou vender todos os meses. Exato. Desde que eu esteja presente nesse cliente de forma recorrente todos os meses. Cria um relacionamento. E até porque essas Cria uma venda tecnologias... relacional. Até porque essas tecnologias de nuvem, elas têm updates muito rápido. Ela tem todo o embasamento de você ter novas tecnologias. Então, de novo, aquela máxima, né, que a gente aprendeu alguns podcasts atrás, né? Vamos lá, vamos lembrar. Tem que ter um bom onboarding dessa ferramenta que você vendeu. Você tem que ter uma cadência com esse cliente. Não tem como. Você tem que estar ali olhando se ele tá a usabilidade dele tá boa, se não tá, se tá. Você tem que ter um preditivo se aquilo ali tá funcionando, se deu algum problema antes dele. Não é só mostrar um dash para ele, porque aquilo ali ele aperta um botão. Hoje, vamos lá, a gente tem inteligência artificial para gerar dados, é lindo, né? E eu já aprendi ali com a Fabi algum tempo atrás que KPIs toma café com ele. Você senta, então vamos trocar uma ideia. KPI, você e eu aqui, ó, com um cafezinho, não é? Isso mesmo. Você tem que ter esse preditivo para conversar com o seu cliente, porque a tecnologia da nuvem serve para fazer updates. E nesses updates, o que você tem? Um cross-sell, um upsell, ou seja, uma venda ali recorrente. E nesse momento, você tem um relacionamento com o cara. Ou seja, qualquer coisa nova que você vem ali para trazer, você vai ter oportunidade de vender de novo. Ou um outro produto, sem grandes uma nova... desesperos, né? Sem grandes desesperos, entendeu? Sem ter aquele negócio de preciso antecipar, ou óbvio, né? A gente também aprendeu alguns podcasts atrás que não dá para você também fechar tudo no desespero, porque você vai perder. Então, a gente tem que ter esse relacionamento. É para isso que o sucesso do cliente existe, né? É você cuidar, ter um relacionamento com a pessoa, né? Sim, sem dúvida. E você vai ter o cross e o upsell se você estiver lá. Porque o cliente vai fazer com você ou não. Esse é o ponto. Então, você quer o quê? Que ele faça com você. Então, a experiência do cliente passa pela tua ação no cliente, né? Eu acho que você acompanhar além da data de fechamento e do valor da venda é super importante para os líderes de vendas hoje. Hoje, na atuação que eu tenho dentro da Boost, o que a gente tem feito, né? A gente trabalha dentro das revendas, integradores, prestadores de serviço no segmento de tecnologia. Então, eu tenho a riqueza de
conviver com N situações de todas as empresas. Então, às vezes, você ainda vê líderes de vendas que você fala assim, quem sabe se você olhasse quanto tempo você leva entre uma fase do ciclo de vendas e outra para acelerar ou apoiar teu time aqui ou ali. E aí a pessoa vira para você e fala assim, nossa, que ótima ideia. Você falou, o fogo foi inventado há muito tempo. Aí você pensa, pois vamos exercitar. Começa olhando aqui de proposta para negociação, como é que ficou, como é que tá ficando, assim você já vai ter uma ideia. Então, não basta você ter os dados, não basta você pegar o café e sentar na frente dos dashes. Você tem que exercitar o valor que eles trazem. Que informações eu posso extrair? Eu bato muito na tecla do CRM para os times de vendas, porque a mentalidade o CRM é uma máquina espiã que vai só monitorar o meu trabalho para saber se eu estou indo bem ou estou indo mal, né? É uma coisa criada pelas empresas. Ok, pode ter esse pedaço, mas tem um pedaço que é super importante, que ela é a vitrine de vendas, não é? E ela é para você vendedor. Então, quando um vendedor se apropria dos dados do CRM, ele é um vendedor melhor. Eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos um vendedor que não era o que mais vendia, era o que melhor entendia as necessidades do cliente. Então, as metas eram sempre batidas. E ele tinha uma coisa com o cliente, uma grande empresa aí de celulose, e ele queria entrar nesse cliente. Beleza, fizemos um accounting planning, dedicamos um tempo, o fabricante ajudou, fizemos uma análise ali das necessidades que ele estava levando para o mercado, então ele estava falando que precisava de um determinado tipo de eficiência operacional. Entramos por essa porta, fizemos o primeiro trabalho com eles adoraram. 3 meses auxiliando o cliente a construir uma RFP, foi para a rua. Quando vai para a rua, as condições que ele publicou não nos favoreciam. Assim, com muito sofrimento, mexendo metade da empresa para conseguir colocar uma proposta, a gente colocou, mas não ganhou. Depois dessa, vieram mais 4 projetos, da mesma forma. 3 meses, 2 meses, muita gente envolvida, chegava lá. Aí eu chamei o vendedor e falei, olha só, vamos olhar aqui? Qual é o win rate desse cliente com a gente? A gente olha sempre o nosso, mas o do cliente. Tá vendo aqui, ó? Já abrimos 8 oportunidades e ganhamos bolinha de oportunidades. Assim, você tem uma carteira com 15 clientes, se você quer continuar insistindo neste cliente, então nós temos que chegar para o cliente e falar, cliente, o nosso modelo de trabalho não está favorecido pela forma como você coloca as suas RFPs no mercado. Então, ou a gente trabalha junto para ter um meio termo, ou nós não vamos mais poder te atender. E o vendedor, putz, você tem razão, Fábio. Olha aqui teus outros clientes, olha aqui como eles são assertivos, olha aqui, a gente trabalha muito, ganha uns, perde um, mas ganhamos uns, né? Sim. Então, quando a gente fez isso, o cliente falou, não, mas eu quero que vocês participem. Claro, toda a pré-venda e a capacidade de gerar um bom projeto a gente fazia. Sim. E aí, nessa hora, o cliente falou, não, vamos adequar e tal. Nós não ganhamos, mas ele adequou. Mas qual que é o ponto aqui que eu acho que é importante? Tem sempre a experiência do cliente. Mas tem algo que os times de vendas esquecem de olhar, que é a experiência com o cliente. Qual a tua experiência com o cliente? Porque eu não sou fã da máxima, o cliente sempre tem razão. Às vezes o cliente não tem razão. Né? Neste caso, não era má fé, mas o cliente, tipo, incompatibilidade de modelo de trabalho. Então, você também precisa olhar os dados com esse olhar, né? Para gerar uma experiência para o cliente, mas também para entender qual a nossa experiência com este cliente. Até para entender esforço. Exatamente. Então, é isso que eu digo assim, olhar para o CRM, o vendedor olhar para o CRM como se fosse não, né? Olhando para melhorar o seu trabalho, para melhorar a sua atuação, ele é fundamental. Hoje em dia, cada vez mais. Né? Então, assim, tá aí o Gartner dizendo que daqui 5 anos, um líder de vendas que não tiver conectado aos dados não vai conseguir prosperar. Nenhuma área. Então, assim, então veja, você não faz perguntas básicas para os teus dados ainda. Não? Então, assim, e tem toda essa parte de educação sobre dados, não é? Vendedor, por que isso aqui está aqui? Ah, porque eu acho que... Não, não entra. Por que isso aqui está aqui? Porque é a curiosidade. Exato. Porque senão você toma decisões em cima de dados que não refletem a realidade. Porque a gente vive hoje uma geração numa falsa crença que vender é dom, de que vender quem sabe vender vende qualquer coisa,
e vender aquela pessoa mais relacional, descontraída e tananã, que esse daí é bom de papo, então ele vende. E na realidade não é. E na realidade se você sabe interpretar dados e entender o quanto o teu serviço, o teu produto faz sentido para aquele cliente, a venda acontece. É isso aí. E isso é um outro ponto, né? Você não precisa. Essa coisa de vendedor nato, né? Eles existem. Sim. Mas o esforçado prospera, não é? E nem Sim. todo vendedor ele é extrovertido. Eu não sou. Exato. Nunca fui. Nós aprendemos, é um skill, é uma habilidade. que você desenvolve. Você desenvolve. Exatamente. Exato. Então, porque isso tem que abrir para que as pessoas entendam que vendas está muito mais em estabelecer boas relações, Sim. entender o que você tem a oferecer e, principalmente, ouvir o que o seu cliente precisa. Exatamente. Porque hoje a falsa crença é: eu sou um vendedor nato, logo eu não preciso trabalhar com dados, porque número é chato, porque interpretar dashboards é chato, eu não quero gastar tempo com isso, porque eu sou um vendedor nato, eu não preciso. E aí o cara Ainda tem que mais cria uma, o né? dado, que é bom de dados, que sabe interpretar os dados, ele fala assim: eu crio bons relatórios, mas eu não sei vender, porque eu só sou bom de dados. Não, E aí ele fala: ainda tem mais uma máxima. Tá? é só misturar, gente. E tem mais uma máxima. Calma aí, dados a gente não vai precisar. Usa a inteligência artificial. Não! Usa a inteligência artificial. Usa como ferramenta. Exatamente. Mas o futuro é humano. Sempre. Aí você precisa sentar, olhar os dados, olhar o seu cliente, interpretar e conversar com ele. Olha só. E tudo isso é uma habilidade. Por ser uma habilidade, você desenvolve. Exato. Né? É isso. E é a longo prazo. Você não senta em meia hora, aprende e se executa. É algumas meias horas. E é na prática, né? Sim, é na prática. E sabe um ponto que você trouxe? Quem mistura? O líder. Exato. Então, e essa função de líder, ainda o mercado, pelo menos o que eu percebo e interajo, ele está loteado de líderes de vendas que foram os melhores vendedores. E aí você tem um paradigma a ser quebrado. Porque não garante nada você ser melhor em alguma coisa, você como gestor ser melhor, entendeu? Então, assim, parabéns que você foi o melhor vendedor, o vendedor do ano 5 vezes. Mas como gestor, você não está indo bem. Você não está olhando para o seu time, você não está pegando a riqueza da diversidade dele, você não está conseguindo dizer para o vendedor nato que ele precisa ter dados acurados no CRM para ele e para a empresa. Você não vai conseguir, você tem que conseguir dizer para o cara que põe os dados no sistema que não é só isso. Ele tem que estar aí, fazer um curso aí de oratória, de negociação, de gestão de crise, algo que desenvolva o skill dele, porque daí quando ele combina as duas coisas, ele chega lá. Então, assim, gente, eu já fiz PDI, assim, vai fazer um curso mindfulness, você está precisando, vai fazer um curso de gestão de crise, que tal se você fosse fazer cerâmica? É essa a questão, é você olhar o time e falar, putz, ele é muito bom nisso, imagina se ele fosse bom nisso também, hein? E se a gente juntasse as duas coisas? É isso, e você trabalha. Então, essa mistura, ela está muito mais associada ao líder de vendas, seja ele o nome que tiver, mas é a pessoa que lidera os vendedores. Liderar é indicar caminhos, né? Liderar é liderar com as pessoas que estão ali, né? Então, como que eu faço isso? Como que eu trago as pessoas? Eu vejo um pouco assim, hoje muita gente está buscando ser melhor, se reeducando, usando as ferramentas, né? Usando aí toda a questão da inteligência artificial, e isso é ótimo. Desde que a gente não se desconecte da necessidade das pessoas que estão no seu time, né? Então... Exato. Esse era um gancho que eu queria te perguntar. Você ali é submersa no caipireza, agora ficou bom, né? Submersa. Agora ela fala. Mas você ali envolta nesse mundo de tecnologia, né, o quão isso é importante de fato, e você traz esse viés necessário da questão do relacionamento, de personalizar um atendimento, um produto, um serviço, e como para os líderes, e principalmente para aqueles líderes hoje que têm esse viés mais lógico, tecnológico. Como que você disserta sobre tecnologia, sim, mas sem perder a humanização? Porque, na realidade, a gente tentou só a tecnologia. E não funcionou, não é?
porque não é isso que a gente prega hoje. Hoje é claro que se abre qualquer rede social, qualquer coach, qualquer, né, pessoa que fala sobre, vai falar sobre, no fundo, são pessoas. São pessoas. Não é? Então, assim, eu posso falar que no fundo são pessoas, isso é uma verdade, né? Sempre é um CPF e outro CPF. Mas como que você estabelece essa relação de forma construtiva, colaborativa entre as pessoas e a empresa? A gente sempre está inserido num cenário corporativo, né? Então, a tecnologia, ela vem para auxiliar as pessoas a serem pessoas melhores, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista de relações humanas, relações pessoais. Então, eu acho que hoje, independente da função ou da área de atuação, a tecnologia, ela é cross, né? Eu brinco que quando eu comecei, a tecnologia tinha uma sala, né? CPD, chamava sala. Sim! Sim! Nossa, a Fabi tá trazendo a minha idade. Tá jogando na minha idade. A tecnologia tinha uma sala, era um lugar de distância. Gente, eu tinha medo de passar na frente do CPD. Gente, é real, ela tinha uma sala. Hoje ela tá... Ela tá democratizada. Ela está entre nós. Ela está entre nós. Então, cabe a todos os líderes, não só os de vendas, conectar as tecnologias disponíveis às pessoas que estão ali para fazer aquele trabalho. E eu vejo, assim, não tenho nenhum número, mas se nós fôssemos analisar com uma lupa, certamente nós veríamos que times que têm essa integração mais aprofundada têm resultados melhores. Porque você usa a tecnologia que hoje te eleva, né? Então, assim, te eleva se você souber usar. E você tem times muito conectados a um propósito. Junta essas duas coisas. Resultado. Né? Assim, hoje você consegue ter um ferramental imenso para desenvolver o seu trabalho, né? Quando eu comecei, eu tinha uma lista telefônica. Tem gente que nem sabe o que é isso. Um catálogo de endereços. Né? A gente fez um kickoff com um cliente na semana passada e ele falou... Eu pegava os folders da minha empresa, ele é aqui de São Paulo, pegava a Dutra e parava em todas as empresas e entregava o folder na portaria, pegava o telefone... Mais um choque de realidade. Minha mãe tinha loja, eu ficava na rua entregando folder. É isso. Então, hoje você faz isso, hoje você abre as redes sociais, você lista as empresas que você quer, se forem empresas que têm ações na bolsa, você tem lá um RI, que tem todo o plano da empresa, lá você digita lá o nome da empresa, lá em alguma rede social, vai vir todas as pessoas que trabalham lá, você formula um texto bem bonitinho, manda lá, e você vai conseguir. Sabe assim, então hoje é muito diferente. Você usar a tecnologia para elevar o teu trabalho. Mas você consegue fazer isso com um resultado melhor se você conecta todo mundo a um propósito e a ferramenta e as pessoas chegam lá. Eu vejo dessa forma. Perfeito. Hoje é bem diferente, né? Nossa, gente, é muito diferente. Eu andava muito, olha, eu ficava horas numa portaria esperando alguém de TI aparecer, sair da sala, né? Então, hoje tá muito mais conectado à relação humana do que já foi. Porque você tem uma chuva de pessoas em cima do mesmo cliente, né? Então, assim, qual é o teu diferencial? Por que ele vai falar com você? Até grandes empresas de tecnologia... de serviço de tecnologia, obviamente não vou falar o nome aqui, mas grandes potências do mundo de tecnologia, que até então elas eram reconhecidas de, nossa, esse serviço aqui é extremamente engessado, é bom, mas é muito engessado. E nos últimos anos, eles têm se personalizado para entregar uma experiência diferente. E é uma empresa que ela até então era rotulada de, é bom, mas ou você se molda a isso, ou já era. Ela é uma empresa que não tem exceções. E eu sei que nos últimos 2 anos ela criou um paralelo ali dela ser de entregar um serviço personalizado. E tem empresas que hoje, nessa linha ainda, de que sim, cara, eu tenho uma fundação muito boa, mas de estar buscando recursos, por exemplo, humanos, assim, para poder interagir e conseguir construir ferramentas melhores. Tipo, os meus técnicos são muito técnicos, então eu vou buscar recursos que façam o meio do caminho melhor aqui. Trazem gerentes de projetos que sejam mais ativos, que consigam transmitir
né, a linguagem diferente, porque no final do dia não consegue entender. Exato. E eu Porque arrisco a às dizer, vezes- inclusive, que grande parte não é o dado, vou buscar para trazer num próximo podcast um número mais concreto. Mas arrisco a dizer que toda a notoriedade hoje do Customer Experience nasceu de serviços digitais. Porque hoje, se a gente olha no LinkedIn, todos os artigos e todas as pessoas que se empoderam hoje falando de experiência, falando de entrega, é exatamente de venda, de relacionamento, de produto muito técnico. E eu vou dar um dado, inclusive, Luciana Teles, um beijo para você. No curso que eu fiz da Luciana Teles, logo quando ela ingressou nessa se tornar mãe de CS, e no curso que eu fiz dela, 80% eram de startups. Por quê? Porque o cara vai lá, cria um produto, cria um serviço e ele fala, ok, como é que eu vendo? Aí as pessoas estavam lá se preparando para falar, tá bom, então eu preciso de uma pessoa que venda. Eu não tenho esse skill, não estou afim de trabalhar esse skill porque eu sou a pessoa do produto, então eu preciso ter uma pessoa de relacionamento, de experiência, de entrega, de entender dor e transformar essa dor num produto solução. Né? Um dos vieses da sua empresa é de aceleração, né? Sim, o nosso objetivo é justamente acelerar e impulsionar. Incrível. Porque você tem uma necessidade. Porque no dia a dia de uma empresa média grande, você tem N temas, N. Então, muitas vezes, um tema importante você entra no ritmo do todo. E às vezes, no ganho de focar naquele tema para desenvolvê-lo, você tem ganhos de eficiência e resultados que você não esperava ter, né? Ou seja, resultados melhores. Então, hoje a gente trabalha muito nesse viés de trazer agilidade, trazer aceleração dentro das empresas em pontos específicos, né? Ou seja, sair de um estado D para um estado para, né? Então, estou daqui e vou sair para cá. E isso no viés, assim, no olhar integrado. Então, como que você acelera uma empresa sem um olhar integrado? Muito difícil. É impossível? Não. Mas é sangue, suor e lágrimas, né? Então, assim, o que a gente percebeu? Quando eu olho estratégia, marketing, vendas e pessoas, para que eu possa sair do ponto A ao ponto B, eu tenho uma velocidade muito maior. Porque a gente sabe, por experiência, muitas vezes o time de vendas quer muito vender, ele vai lá, faz uma ação e vai sair fazendo, tem resultado? Tem. Mas imagine se a ação de vendas estivesse conectada à estratégia de marketing. Imagine se essa ação de vendas fosse falada no mercado pela estratégia, ou amparada pela estratégia da empresa. Né? Então, a gente vê muitas situações onde essa falta de conexão, e ela não é... Na maioria das vezes, ela não é programada, né? Não vou falar com vendas sobre o que eu vou fazer. Mas ninguém para pensar que, e se marketing falasse com vendas e vendas falassem com marketing e ambos estivessem alinhados com a estratégia da empresa? O objetivo é sempre estar alinhado à estratégia da empresa. Exato. Mas quando a gente busca resultado, e aí? Vamos fazer alguma coisa. Sei lá o que a empresa está falando. Vamos fazer aqui para vender. Então, existem essas situações dentro das áreas. Então, hoje a gente olha com esse olhar de cima para integrar as ações. E a gente percebe os ganhos de eficiência só conectando alguns pontos. Não tem assim, não é ciência de foguete. É só você conectar algumas pontas, aparar algumas arestas e você tem um ganho de eficiência que promove um resultado excepcional. Então, hoje a gente busca trabalhar bastante, totalmente nesse sentido. Incrível. E é num tiro de 4, 6 meses, né? 6 e um ano, nosso o projeto é 4 mais 6 de acompanhamento. 4 mais 6. Então, em 4 meses, a gente consegue ter resultados de curto prazo. E isso é muito legal. E a gente percebe, quando as pessoas percebem que, opa, acho que vai dar resultado. Daí o engajamento começa a aumentar. Porque quando você começa uma consultoria, o pessoal é meio cético, né? Assim, mais uma consultoria, será que vai dar? Gente, é uma consultoria de aceleração. Não tô aqui para corrigir ninguém. Vamos pegar o que vocês têm de melhor e focar no que vocês têm de melhor, porque nós começamos falando de diferenciais únicos, não é? Assim, toda empresa tem a possibilidade de gerar um diferencial único, desde que ela olhe para ela mesma desta forma. Então, qual é o meu diferencial único? No kickoff que nós fizemos na semana passada, uma empresa que tem 25 anos de mercado, uma empresa de tecnologia, um prestador de serviços, uma revenda.
o dono olhou para nós e falou assim, olha, isso aí que vocês estão apresentando é único, hein? Eu nunca tinha visto. E saímos aí. Isso é bacana. Estamos levando algo único. Isso é sucesso. Isso é um sucesso. E é o sucesso do cliente, porque é exatamente o que você falou. Falou consultoria, putz, vai chegar aqui, vai querer mudar toda a minha dinâmica, vai querer mudar meus funcionários e não é sobre isso, né? É empoderar o que você tem de melhor. É isso. Porque é que nem ver resultado de avaliação de desempenho, não é? Geralmente, você olha lá o cara, sei lá, de 1 a 5 o cara tem 2. Você vê, ó, agora vamos fazer um PDI para esse 2 aqui. Você passa o ano inteiro fazendo PDI pro 2 e pro 1, pro 2 e pro 1. Cara, e o 4 e o 5? Porque o ser humano não tem limite. Exato. Não é? Então, se ele tirou 5, eu vou ter que expandir para 10 a minha avaliação, porque eu quero que ele saia de 5 para 10. Exato. Mas é difícil esse viés, é muito difícil esse viés. E eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa de RH uma vez, numa empresa que eu trabalhei há muitos anos, e eu falei assim, não, eu não quero fazer um PDI para isso. Não, vamos olhar isso aqui, ó. Ele precisa de oratória. Não, mas ele tá bem aqui. Não, mas ele precisa, vai por mim. Então, é difícil até, muitas vezes, para o profissional que trabalha no dia a dia com o desenvolvimento das pessoas, porque está estabelecido que você precisa melhorar ou que o funcionário é pior. E se você melhorasse no que ele já é bom? Não estou falando de esquecer o 2, só estou falando de não focar apenas no 2. Nós podemos focar no que você já percebeu que a pessoa é boa, né? E se a gente adicionar uma ferramenta? Né? E se a gente adicionar um par mentor dessa pessoa? Então, isso são incrível, N possibilidades que você tem de elevar uma pessoa que já está no 5 para 10. É o que a gente brinca, que KPI verde também precisa ser olhado. Exato. Porque às vezes a pessoa olha, porque às vezes já é meio que, não tá no dia a dia da pessoa, né? Ela olha lá o verde e fala, ufa, não precisa ter trabalho aqui. E aí ela não quer fazer a extensão do 5 pro 10, porque ela fala, ai, você tá bom, beleza, eu não tenho trabalho para fazer sobre você, então tá ótimo. Vamos focar aqui no que eu realmente preciso, porque a organização fala que eu preciso focar no teu PDI. Mas para se manter lá em cima, ou seja, para se manter no sucesso, você precisa ter sempre a sua recorrência. Você precisa estar sempre olhando o que você precisa melhorar, por mais que você esteja no verdinho. Porque o verdinho pode se tornar amarelo e pode se tornar vermelho. Então, continua olhando o seu verdinho. Né? Porque senão... E às vezes é um verdinho magrinho. Não é? Porque, tipo, ele acabou de passar de amarelo para verde. Então, assim, esse é um cara que você tem que olhar. Não é? Um verde magrinho. E é aquela máxima, né? É difícil chegar lá. Mais difícil ainda é se manter lá. Exatamente. Né? E aí não dá para tirar o olho. Não dá. Senão você perde. Exato. E aí tem que começar tudo de novo. Exato. E aí o retrabalho, que é o que a gente não gosta, mas a gente, né? Fica ali torcendo pra ele, volta lá que eu gosto, aí eu te dou atenção, né? Se você ficar ali no 2, o 2 e 3 eu te dou atenção, mas se tá no 5 eu não vou te dar, não. Então você volta, que daí quem sabe eu te dou atenção. Não é o que nós queremos, né? Não é o que a gente quer no final do dia, porque a gente quer que você fique lá no 5, bonitinho, saltitante. É isso mesmo. Fabi, delícia de bate-papo. Nosso tempo voa. Ele voa. A gente aqui, o nosso grande inimigo. Isso é um bom sinal, não é? Não é? Vocês estão tendo boas conversas. Exatamente. A gente fala aqui de sucesso, aí a gente relembra, a gente volta no tempo, né? Relembra nossas experiências, e é tão gostoso de falar, mas infelizmente o tempo ruge. E nosso diretor levanta, fica acenando pra nós, entendeu? Ele fica ali, ó. Ele acena, fica com cara de bravo. Fabi, a gente quer te agradecer. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua entrega, obrigada por compartilhar a sua experiência. Com certeza foi muito enriquecedora pra nós, e eu tenho certeza que foi enriquecedora pra você. Esta câmera, meu diretor está aqui me ensinando. Obrigada pela sua audiência. Fabi, de novo, obrigada por ter compartilhado a tua experiência com a gente. E a pergunta é, como que as pessoas fazem para conectar com você? Olha, eu estou nas redes sociais com o meu nome verdadeiro, Fabiana Razeira, ou também no nome da nossa empresa, Boost for Business. Procura a gente lá, se nós pudermos contribuir de alguma forma, se precisar de algum outro bate-papo, a gente está sempre à disposição. Estou sempre à disposição e sou eu quem agradeço. Achei muito legal esse bate-papo, é interessante compartilhar vivências, né? Espero ter contribuído e colaborado aí com os objetivos. Super. Com certeza. Conecta com a Fabi e fala lá que você assistiu esse podcast, que você gostou do conteúdo dela e que você se conectou com ela através do podcast Experiências Contam.
Aproveita e se conecta com a gente. LinkedIn, Experiências Contam. Instagram, Experiências Contam. Se você está assistindo esse conteúdo pelo YouTube, corre lá no Instagram. A gente também compartilha excelentes conteúdos lá. Vai ter um prazer ter você lá com a gente. Um super beijo. Daiane, recados finais. Gente, super obrigada por estar aqui com a gente. Segue a gente nas redes sociais. Fabi, super, super obrigado. Mônica, super obrigado pelas roupitas. E Beijo, até Mônica. a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.